eu sou Fernanda Marques, fonoaudióloga. Estou aqui para falar sobre os distúrbios de leitura e escrita que acontecem na fase escolar. Bom, quais são esses distúrbios? Dislexia, desortografia, disgrafia e descalculia. Nós vamos abordar as suas definições e os sinais que aparecem na criança na idade escolar. Bom, eu quero também auxiliar os pais, a família e os professores a descobrir que crianças que estão apresentando algumas dificuldades no seu processo de aprendizado. Espero que possa ajudar vocês. Eu vou exemplificar com uma figura que nesse exemplo nós temos uma estudante lendo uma palavra e ela inverte a posição da letra durante a leitura. E a gente pode perceber também que essa leitura ela é lenta, silabada. Aí podemos pensar em dislexia. Nessa outra figura, o que nós estamos vendo? Que a criança, na sua escrita, ela faz omissões, acréscimos de letras e o traçado da letra está inadequado. Aqui nós temos a desortografia e a disgrafia. E nessa outra figura, nós temos também omissões, substituições de letras, junções de duas palavras que deveriam estar separadas. E também a gente observa que o traçado da letra não está linear. Nós temos a descalculia, em que a criança vai apresentar dificuldades nas operações matemáticas. Ela vai ter dificuldades em quê? Na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão. Ela vai ter dificuldade para interpretar a quantidade, os números que vão ser apresentados. Nós vamos ver isso com mais detalhes logo à frente. Bom, a dislexia ela é uma dificuldade específica na leitura e nem sempre ela está alterando a produção oral da criança. Muitas vezes a criança consegue se expressar oralmente, compreende o que as outras pessoas estão falando com ela, mas quando ela precisa ler um texto, saber do que aquele texto está falando, interpretar aquele texto, ela não vai conseguir. A interpretação ali, a compreensão vai estar prejudicada. E a dislexia ela pode acontecer de forma isolada, somente a dislexia. Outras disciplinas também podem estar prejudicadas quando dependem da leitura, como o português, a história, a geografia, as ciências. E esses indivíduos, essas crianças que apresentam dislexia, elas têm o quê? Um QI, quantidade de inteligência, acima da média ou na média. E elas passam por uma adequada oportunidade sociocultural e a prevalência é de 5 a 7% na população. Bom, antes se dizia que a maior incidência da dislexia era em meninos, porém hoje a gente está vendo que tanto ocorre em meninos como em meninas. Por exemplo, a criança, quando ela tenta ler cachoeira, ela vai ter uma dificuldade. O que ela vai fazer? Ela vai falar cachoeira. Quer dizer, ela segmentou toda a palavra e depois vai ter que recuperar todo o som para poder fazer um fechamento de ideia. E isso acontece, o que acontece? Acaba tendo uma sobrecarga na memória. Imagina se ela precisa fazer isso em toda a palavra. Vai tornar uma leitura lenta, silabada, né, e vai comprometer a sua compreensão. Alguns sinais, alguns distúrbios, a gente deve descartar para poder fechar o diagnóstico de dislexia. Quais são esses distúrbios? Distúrbios neurológicos graves, como crises convulsivas, paralisia cerebral, dificuldades socioeconômicas, falta de uma oportunidade escolar satisfatória, déficits sensoriais, deficiência auditiva, visual, problemas psicoafetivos primários, emocional e o retardo mental. A dislexia, a gente tem que descartar os outros problemas, ela tem que vir pura. Por exemplo, a gente não pode diagnosticar uma criança que a mãe falou assim, ele toma medicamento porque ele tem uma crise convulsiva, entendeu? Isso aí já é um distúrbio neurológico, então a gente não vai poder dar o diagnóstico de dislexia, porque a dislexia é um distúrbio primário. E o distúrbio neurológico, como já é primário, vai trazer vários outros distúrbios. Então, o transtorno de leitura seria algo secundário. Bom, essa criança ela vai ter uma dificuldade primária no processamento da linguagem. Quais são esses processamentos? As rimas, ela vai ter dificuldade de identificar quais palavras terminam com o mesmo som. Por exemplo, cocada, pancada.
ela vai ter dificuldade em reorganizar e manipular os sons das palavras. Por exemplo, se eu tenho a palavra pato, se eu inverto as sílabas, vai formar o quê? Topa. E ela vai ter também dificuldade para contar as sílabas e os sons das palavras. Como sinais importantes que a gente vê na dislexia, a gente tem o quê? Dificuldades persistem na leitura. Elas ultrapassam a fase de alfabetização. A leitura é silabada, a criança faz adivinhações. Ao invés, por exemplo, dela ler famoso, ela lê família. Por quê? Porque a palavra família é mais frequente para ela do que a palavra famoso. Bom, por exemplo, a criança vê uma palavra escrita bola. Ela vai ter uma dificuldade em perceber quantas sílabas tem essa palavra, aonde começa uma sílaba, onde termina e quando vai começar a próxima sílaba. Tem erros grafema, fonema, ela troca uma letra por outra durante a leitura, ela faz omissões de letras, ela inverte a ordem da letra também durante a leitura. Ela vai ter dificuldades com palavras irregulares, vai fazer substituições de letras ou de sílabas e também ela vai ter dificuldade na percepção de figura fundo. Então, o que acontece? O rendimento da leitura dela vai ser inferior às outras crianças da mesma faixa etária que não tem nenhum comprometimento, nenhuma dificuldade com o processo de leitura. Quando a criança passa pelo processo de alfabetização, é comum a gente ver durante a leitura algumas dificuldades, uma omissão, uma troca. Porém, com o avançar dos anos, esses problemas ainda acompanham a criança, então a gente deve ficar atento. Alguns estudos também citam que pode acontecer problemas durante a fase embrionária, na formação do feto. O que acontece? Há uma anomalia na migração celular que afeta a região perissilviana do hemisfério esquerdo, que é a região responsável pela leitura, pela escrita, né? Nós temos também a dislexia de superfície ou semântica. Bom, a criança vai apresentar dificuldade na leitura de palavras irregulares, evidenciando que a leitura fonológica a qual ela tem acesso não é suficiente para ler a informação ortográfica, que não tem correspondência direta grafema-fonema, ou seja, a letra som. Ela vai ter, então, dificuldade na leitura de palavras irregulares, como em exercício e tórax, saber que o X em exercício tem o som de Z. Bom, essa criança também ela vai fazer substituições de palavras sinônimas por outras. Ela vai substituir palavras do mesmo campo semântico, como sol, por lua. Bom, a desortografia é um transtorno específico da escrita. Geralmente acompanha a dislexia. Então, ela é uma alteração na planificação da linguagem escrita, causando transtorno na aprendizagem da ortografia, da gramática e da redação. Bom, essas crianças elas também têm um QI na média ou acima da média. Os órgãos sensoriais também estão intactos, os visuais, que no caso são os olhos. E elas passam por uma instrução adequada também. Bom, como a desortografia ela é um transtorno na escrita, a gente observa o que? Substituições. Por exemplo, a criança, ao invés de escrever todos, ela pode escrever totos. Ela substitui o D por T. Pode também acontecer omissão. Por exemplo, ela vai escrever forte, ela escreve fote. Ela omite o R. Pode acontecer também um acréscimo de letra ou até mesmo de sílaba. Por exemplo, quando ela escreve estranho, ela acrescenta o I, né? Então houve um acréscimo de uma letra. Ela pode também fazer uma separação inadequada de uma palavra. Por exemplo, a palavra embaixo, que a gente escreve junto, ela pode separar. O artigo uma, ela vai separar a. E também pode acontecer uma junção de palavras. Ao invés de ela escrever a lua, ela escreve junto, a lua. Bom, a disgrafia, ela acontece, a criança não pode ter alterações intelectuais, sensoriais, neurológicas, motoras e afetivas.
Bom, é um transtorno funcional que afeta a forma, a inteligibilidade, o significado e o ritmo da escrita. Bom, é o desenho da letra. O desenho da letra não vai estar adequado para a escrita. Geralmente, a disgrafia também pode vir com a dislexia como ser um transtorno sozinho. A criança lê bem, entendeu? Ela escreve bem, não omite letras, não faz acréscimo. Mas na hora de fazer o desenho da letra, é um desenho, uma letra que a gente costuma dizer feia, né? Bom, caderno de ortografia, isso é uma questão que está sempre sendo levantada. A gente costuma trabalhar com a percepção, né, com a coordenação motora da criança para ela poder melhorar o seu desempenho na escrita, na elaboração da letra. Para se trabalhar com uma criança disgráfica, a gente tem que usar estratégias, atividades de coordenação, de percepção motora. O caderno de ortografia por si só ele não ajuda, não vai ter muita eficiência. Bom, na disgrafia nós vemos alguns sinais como alteração na letra, na forma da letra, na limpeza. Geralmente a folha está borrada, há uma pressão sobre a folha. Muitas vezes a criança se queixa de dor no braço, na mão, quando está escrevendo. Tem alterações espaciais, a letra ela vai escrevendo e vai descendo na folha. Tem uma lentidão na hora de escrever, uma criança lenta, devagar, que é a última a terminar as atividades. E em alguns momentos pode acontecer o quê? A criança, ela, apesar de ter escrito, ela reforça o rabisco da letra várias vezes passando por cima. Bom, a descalculia é uma dificuldade em lidar com os símbolos matemáticos, dificuldades com a matemática mesmo, com o tempo e com as medidas. Bom, ela vai ter dificuldade nos cálculos, na aplicação em instruções matemáticas, nas operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, ela vai ter uma inabilidade para conceitualizar números como um conceito abstrato de quantidades comparativas. Geralmente a criança vai ter falha no processamento operatório, né? Vai confundir os sinais da operação, soma, subtração, multiplicação, divisão. Vai ter uma dificuldade espaço-temporal, ela não consegue diferenciar direita e esquerda. Vai ter dificuldade em atividades que requerem processamento de sequências, por exemplo, etapas de uma dança. Vai ter uma inabilidade para dizer qual dos dois números é maior. Vai ter falha no processamento de figura-fundo. Por exemplo, existe uma figura que tem dois rostos. Se você olhar bem, você vai ver o que no fundo? Um desenho de um cálice, por exemplo. Ela vai ter essa dificuldade para encontrar esse segundo desenho. Vai ter dificuldade também com tarefas diárias, como verificar a mudança e ler relógios analógicos, dificuldade mental para estimar a medida de um objeto ou a distância, e dificuldades em sequências. Pronto, aqui nós temos umas fotos de uns dislexos famosos que estão aí na mídia.